Hoje eu comprei fundos imobiliários, vou comentar quais FIIs que eu comprei, o quanto que eu comprei aqui no mês, foi realmente acima da média de compras em fundos imobiliários. Vou falar o como que está a minha carteira, quanto que rende de dividendos e vou falar um pouquinho mais especificamente de um desses fundos imobiliários. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal sempre ativando o sino, tá? Que aí você é notificado quando eu faço novos vídeos. E será que vale a pena investir em fundos imobiliários nesse momento? Essa é a grande pergunta e eu vou primeiro contar a minha estratégia com fundos imobiliários e depois a gente vai analisar o racional. A minha estratégia é o quê? É comprar fundos imobiliários sempre quando eles estão aqui descontados, mas eu não saio atrás de grandes descontos em fundos imobiliários. Eu selecionei aqueles gestores que eu gosto, administradores, os bons fundos imobiliários, de setores que eu acredito que vão ter bom desempenho aí nos próximos anos, né? E aí eu vou aportando nesses aqui quando esses estão em desconto. Isso aqui também me otimiza tempo para não ficar toda hora atrás de um fundo imobiliário grande de desconto aí, porque na verdade eu vou conseguir resultados muito melhores com as ações. Quando eu pego ações baratas, às vezes no curto prazo ela já devolve uma porrada, às vezes demora, mas vão devolver uma porrada. Então, desconto, ações, fundos imobiliários, sim, desconto, mas naqueles que eu já selecionei previamente. E aí, de vez em quando, eu dou uma fuxicada aqui se tem algum mais interessante. Se tiver, eu posso até migrar, mas é algo que faz tempo que eu não mudo, tá? Eu escolhi, cheguei nessa seleção aqui e tô indo só neles nos momentos, principalmente, quando eles estão mais descontados. Então, a estratégia dos fundos imobiliários, para mim, é a mais simples possível, tá? E agora nos resta, então, analisar os pontos que estão fazendo os fundos imobiliários caírem. O primeiro deles, no meu entender, é a oportunidade, que é o quê? Esse aumentar da Selic aqui está fazendo o pessoal ir para renda fixa, né? E aí as cotações acabam caindo com o pessoal desovando para lá. É muita pessoa física, né, nos fundos imobiliários, então eles são altamente impactados nessa migração. O pessoal vai para renda fixa, não adianta a gente tentar explicar, eles vão mesmo, né? Se ainda estivessem indo para as ações, mas não. Eu tenho certeza que essa Selic alta aqui é o pessoal muitas vezes correndo para renda fixa. Enfim, neste aumentar aqui de Selic, no meu entender, é oportunidade. Mas, né, por detrás dessa 100% oportunidade aqui para mim, traz um risco pontual aqui de curto, numa tragédia pior de médio prazo, que é cenários aqui de Selics altos por muito tempo, economia desandando, né? Isso pode acontecer e aí atrapalha também as ações, né? Atrapalha tudo. Desandando a economia, pode acontecer cenários de inadimplência e vacância, mas cabe a nós acompanharmos aí os trabalhos dos fundos imobiliários, a perspectiva do setor do fundo imobiliário que você está investindo. Então, inadimplência e vacância é acompanhar o setor, o administrador, né, o gestor e um pouco aqui do cenário econômico, mas assim, pode ser uma oportunidade também, né, o medo do pessoal em relação a isso, mas tem um pouco de risco aí, mas não é algo risco de muito longo prazo aí. Então, primeiro eu vou comentar os fundos imobiliários que eu comprei, depois eu vou falar do total das compras e tudo mais, tá? Isso aqui porque ainda tem dividendos juntos, a gente vê o Uma 11 se recuperando aqui, o Uma 11 é um fundo de shopping, né? Ele vem se recuperando aqui da pandemia e aí, né, depois ele teve uma realização exatamente por esses problemas que a gente vem vendo. Ele do topo aqui, lá de meados do ano passado, ele já caiu aqui, ó, 7,10%, também comprei em dezembro. É um fundo imobiliário que, se você ver os dividendos, eles aumentaram ao longo da pandemia, no fim da pandemia, fim entre aspas, né? E aí a gente vê uma estabilização no topo dos dividendos e mesmo assim as cotações vêm caindo aí, né? Aí a gente vê o HGRU11, um ótimo fundo imobiliário, subiu pra caramba e agora deu uma leve realização e ele vem aguentando, né? Um ótimo FII, vem estabilizando aqui nesses fundos aqui, ó, de 115 aproximadamente. Do topo ele já caiu 7% e tem se mantido estável nesse 7%. E quando a gente fala de dividendos, vinha estável, deu uma leve aumentadinha, né? E agora se estabeleceu aqui a ótimos patamares, o HGRU11, né? Aí na sequência a gente tem o VTLT11, é um fundo imobiliário mono, e eu gosto dele, assim, para uma carteira diversificada não tem tantos problemas, né? O cliente é a Renault, a gente vê o dividendo, a cotação subindo, depois caindo. Aqui em dezembro foi o momento que eu comprei ele também. Depois sobe, depois cai de novo, né? Dando bons preços agora. 87,60. Ele é bastante instável, né? Por ser mono e não ter tanta liquidez. Mas é um fundo de ótimo dividendo, né? A gente vê um dividendo de
11,46 um dividendo que vem, ó, subindo como um reloginho, né? Então, o fundo mono também tem isso de bom, ó, já vai para um novo patamar aqui. Então, é sem surpresas, a não ser que aconteça alguma coisa com o inquilino. Mesmo assim, tem contrato atípico, e depois, bom, a gente pode falar um pouco mais dele em um outro vídeo. Hoje eu vou focar mais em um dos fundos, que vai ser o BTLG, tá? O CID11, outro fundo imobiliário de logística, que vinha também na mesma pegada de subir aqui as cotações, depois cair, também atingindo o fundo aqui em dezembro e janeiro, né? Depois se recuperou e está bem estável, tentando aqui fazer um fundo também nos 87 e pouquinho. Comprei mais um pouco aqui do CID11. A gente vê os dividendos, teve aqui um momento ruim, deu uma subida e vem subindo aqui. Ele tem uma certa alavancagemzinha, dividendo de 10,67%, um ótimo dividendo aqui analisado, e o CID11 também foi uma das compras aí. E agora a gente tem o BTLG11, que foi o fundo imobiliário que eu mais comprei. Ele vinha aqui, ó, numa queda no meio do ano passado. Foi um momento legal onde andei comprando. Ele subiu e depois vem de uma queda muito brusca, né? Parecia até que ia manter-se aqui nos 92 e pouco, mas não manteve. Veio abaixo e está abaixo aqui do meio do ano passado, batendo hoje cotação de 91,15. Ele ficou muito interessante o BTLG11. A gente vê que os dividendos, olha só, eles vêm subindo aqui ao longo do tempo, já atingiu aqui um novo patamar nesse ano agora e está aí pagando então um yield de 9,5, é um fundo muito diversificado, né? Como a gente vai falar do BTLG11 um pouco mais, a gente tem que olhar sempre o valor patrimonial do fundo, tá? E aí ele vinha numa troca aqui de gestor, isso aqui deu uma melhorada realmente no fundo, deu uma instabilidadezinha também. Vamos ver de 2020 para cá, é importante que os fundos imobiliários sempre estejam aumentando o valor patrimonial, né? Mas não tem tanto histórico assim, mais estável para a gente observar, mas ó, tá estável, né? Não tá ruim, porém poderia estar melhor, vamos ser sinceros, mas não tá ruim. Não caindo o valor patrimonial já é uma boa. A gente vê uma série de fundos imobiliários caindo o valor patrimonial, aí é uma desgraça, né? Não pode acontecer isso, é cagada do gestor lá dentro. Então aqui passou no teste por enquanto, a gente tem que observar se mais para frente, ó, falta até novembro, se vai aumentar aí o valor patrimonial, tá? E quem investiu R$1.000 no BTLG11 nos últimos 5 anos, viu o patrimônio aqui, ó, dá uma subida interessante. R$1.000 virou 1.650, superou então o IDIV, que foi o segundo lugar aqui, né? Superou o IBOV, superou o IFIX e superou também o índice de SMAL, que aliás está bastante barato, né? A gente tem que pensar nisso, que está mais barato, pode até de repente subir bastante aqui o SMAL, né? Bom, o IVVB11 é que foi o grande campeão, né? Exterior voando aí, né? Outro ponto que eu gosto de ver nos fundos imobiliários que eu invisto é aqui a taxa de administração. Eu não gosto que supere 1%, está em 0,9%, então está aí dentro do legal, né? E a vacância também a gente pode olhar, tá, na verdade deu uma subidinha para 2%, o que é, de certa forma, uma oportunidade, que se for alugar esses imóveis aqui, vai aumentar 2% aí em média, né? O dividendo. Lembrando que o que não pode é perder o controle da vacância. São imóveis bons que a vacância não deve durar muito tempo. A gente vê aqui, ó, os imóveis dele, aquele last mile, né? Ou seja, estão muito próximos aqui do foco dele, que é São Paulo, o centro de São Paulo. Então, olha só, 41% estão a 30 km de São Paulo, 60 km de São Paulo tem 16%, aí 20 é a mais de 100 ou mais, né? E 23 são outros imóveis aqui que não são em São Paulo, tá? Então, a estratégia do last mile é muito interessante aqui, né? E quando a gente fala de alavancagem do fundo imobiliário, a gente pode ver o ativo dele, ó, e quando a gente olha o patrimônio líquido e o passivo, a alavancagem, a gente vê o tamanho da proporção, não é tão grande, mas é algo que incomoda um pouco. A gente tem aqui CRIs, IPCA mais 5,90, IPCA aqui mais 5,90 também, está os valores deles, está mais alinhado com a questão do aluguel, né, que é reajustado também pelo IPCA, né, e também o GPM, então está mais alinhadinho aqui. Agora esse CRI aqui, ó, destoa com CDI mais 2,70, então é uma dívida um pouco cara, ele pode estar focando exatamente aqui, em tirar essa dívida aqui. E quando a gente observa os desafios do fundo imobiliário para 2023, eles já destacam aqui, né, que um deles é a melhor utilização do caixa. Eles têm aqui um dinheiro em caixa, né, ainda mais, sempre vai entrando aqui pelo menos mais 5% dos aluguéis aí é destinado aqui ao caixa, né? E aí, qual é a dúvida? Vai pagar essas dívidas aqui ou será que vai fazer um projeto, seguir o projeto de
Implementação de estratégia de geração distribuída nos tetos dos galpões, com rentabilidade de 12% mais inflação energética, que é essa questão aqui, ó, de instalar geração aqui, ó, solar, né, nos tetos dos imóveis. São bastante grandes, né? Então é uma possibilidade. São imóveis aí de logística, geralmente eles não, são um andar geralmente, né? E são muito compridos, então muito grandes, extenso. Então é uma possibilidade aqui de geração distribuída estar aplicando, né? Então geraria 12% mais inflação energética, ou de repente expandir aí, né, com melhorias dos ativos ou novas expansões aí para estar fazendo. Eu certamente gostaria de implementação de estratégia de geração distribuída, é a melhor coisa de estarem fazendo aí, né? E aí, outra questão é a reciclagem de carteira, né? Continuidade aí de dar uma otimizada no portfólio, de repente vender um aqui, outro ali e comprar um mais legal, né? Enfim, novas oportunidades aí de aquisição de ativos, né? E o comercial, além também dos revisionais aqui de 2023 nos aluguéis, né? Então está aqui, eu comprei 2.369 em fundos imobiliários. Isso aqui é muito acima da minha média de aportes em fundos imobiliários, e eu não misturo com com os dinheiros aí investido em ações, tá? É importante você manter sua estratégia. Então aquela estratégia lá de aportes que eu tenho em ações eu não misturo, tá? Lá eu aporto bem mais que aqui, mas eu achei interessante de repente estar dando uma bocanhada um pouco maior em fevereiro, tá? Isso aqui foi as compras de fevereiro. Então temos uma 11 aqui, eu investi R$400, 4 cotas a 0,83 PVP, o BTLG11 729, 8 cotas 0,93 o PVP, o VTLT11 R$263 investido, 3 cotas 0,87 PVP, o CID11 R$351 investido, 4 cotas 0,90 PVP, o HGLG11 eu comprei uma cota só, R$161 aí, 1,05, é o único que eu comprei acima, por isso foi bem pouquinho, mas é um fundo aí prêmio, vamos assim dizer, né? E o HGR11, R$476 investido, 4 cotas 0,94 PVP. Todo esse meu investimento de 2.300 e pouco vai me render então R$20,14 por mês, tá? Dá um dividendo bastante interessante, anualizado isso aqui já com um dividendo composto aí de R$10,70, que é muito dividendo, né? Então, imaginando o cenário onde os imóveis vão apenas acompanhar a inflação, meu patrimônio vai acompanhar a inflação, no mínimo, né? Esperado aí no longo prazo. E os dividendos, também esperando que acompanhe a inflação, eu vou então reaver o meu dinheiro investido atualizado pela inflação em 118 meses aqui, tá? Então, 118 meses para reaver meu dinheiro reajustado pela inflação, que isso daria então quase 10 anos, um pouco menos de 10 anos, o que é bom, porque teoricamente, se não fizerem besteira esses fundos imobiliários, são investimentos aqui seguros, né? Então isso aqui no longo prazo eu acho que faz bastante sentido, né? Então nós acabamos de ver os meus aportes, agora esta minha carteira, aqui estão os valores aportados. O meu maior aqui, exposição, é no BTLG11, com 26% da carteira, 6.200, seguido aqui do VTLT11, né, um mono, toma cuidado, não posso aportar muito mais do que isso aqui. E nós temos o MAL11 aqui, na sequência com 9,7, aí temos a casa dos 8 aqui, o HGBS11, que eu não venho aportando no momento, o CID11 com 8,9 e o HGR11 com 8,3. Os demais fundos aqui não estão muito no meu radar. O HGLG11 se abaixar, beleza. O XP11 não gosto dos fundos da XP. O XPLG11 é o melhorzinho da XP no meu entender, mas ainda assim não estarei aportando, tá? Então esses aqui são os fundos imobiliários que rendem então R$ 205,67 aqui por mês, tá? Um valor investido de 23.800, um yield composto aqui analisado de 10,88, tá? Então quase 11%, bastante interessante. Aqui está minha exposição para o setor, estou bem mais aqui exposto ao setor de logística, com quase aí 64% da carteira, seguindo de shopping 18%, e aí híbrido, né? E quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma carteira onde eu invisto R$250 por mês, todos os meses em ações, né? Para a aposentadoria que eu vou deixar para minha filha, e olha só, os fundos imobiliários já estão próximos de bancar todos os meus aportes daquela carteira. Então é uma forma também de a gente ver. Então deixa o like, se inscreva no canal, me diga aí o que você achou desse vídeo de fundos imobiliários. E no caso aqui eu falei um pouco mais do BTLG11 e me diga o que você acha desse FII. Um abraço e até o próximo. Valeu!